Grave crise financeira, a dívida do Flamengo aumentou, é uma crise, não é uma crise? Felipe, fiquei meio em pânico, vi aqui que a dívida do Flamengo passou de $500 milhão, que história é essa? Me explica, vamos falar sobre, sem mimimi, sem tabu, vamos falar a real, vamos mostrar as contas, vamos mostrar onde estão os problemas e vamos explicar essa matéria que deu uma assustada no torcedor do Flamengo, afinal de contas, tudo que o torcedor do Flamengo não está disposto a aceitar é voltar a ser a zona financeira que a gente era. O resto, o torcedor do Flamengo está super disposto a comprar qualquer barulho, desde que a gente se mantenha o time mais organizado financeiramente e que não depende de verbas, de SAFs e etc. Por isso a gente vai explicar exatamente o que aconteceu nesse vídeo agora, depois da vinheta. Uma vez Flamengo, uma vez Muito obrigado por dar essa moral para o canal sempre. Sabe que aqui não tem enrolação, não tem mais delongas, não tem lado favorito político. O nosso lado é o Flamengo, sempre foi o Flamengo. É pro Flamengo, pelo Flamengo e nada do Flamengo. Você sabe disso? Aqui não tem carinho com Dunche, com Landim, aqui não tem carinho com Marcos Braz, aqui não tem carinho com BAP, aqui não tem carinho com MGM, aqui a gente não deve favor a ninguém. Nós somos 100% isentos, mas falamos a verdade e mostramos aqui o que está acontecendo. E o que está acontecendo é que saiu um balanço, e aí muito bem colocado pelo jornalista da UOL, Rodrigo Matos, né? Saiu aí um balanço que assustou o torcedor do Flamengo. A dívida líquida do Flamengo aumentou e chegou a 562 milhões de reais. 562 milhões de reais, uma dívida que a gente já tinha reduzido ela, tá? Essa dívida tinha sido 90% reduzida, a gente chegou a ter uma dívida bilionária, e o Flamengo conseguiu sanar essa dívida. A gente chegou a determinado momento, no ano de 2023, até essa dívida líquida de 167 milhões de reais. Estou usando aqui minha cola para que eu não fale números errados para você e te traga totalmente a noção real do que é isso, para a gente conversar se é um caos, se não é um caos. O que aconteceu? No fim do ano passado, então, a gente tinha uma dívida de 167 milhões de reais e essa dívida hoje, ela passa de $500 milhão. Essa dívida foi para 562 milhões de reais, tendo aí um acréscimo de 395 milhões. A dívida subiu quase 400 milhões nesse ano. Como que foi? Qual o motivo? Por quê? Qual o problema? Isso é que a gente tem que conversar principalmente. O Flamengo precisou comprar o terreno do estádio, né? E acho que todo torcedor do Flamengo concorda com essa compra, etc. E tinha um dinheiro em caixa. Então, botar a culpa, né? Botar a culpa toda do terreno, como se ele fosse o grande vilão do terreno do estádio, se ele fosse o responsável por esse aumento dessa dívida, não é correto, não é justo. O presidente Rodolfo Landim falou em alto e bom tom para todo mundo ouvir que ia comprar o terreno à vista. Quando foi questionado, como é que vai ser pago, ele falou, tem um dinheiro em caixa. Então esse dinheiro existia, como a gente mesmo te falou, o Flamengo tinha se preparado para comprar esse estádio, isso estava colocado nos balancetes. Qual a grande questão, né? Esse ano o Flamengo vendeu pouco jogador, não conseguiu vender bem, tá? O Flamengo vendeu pouco jogador da base, não conseguiu fazer aquelas vendas que ajudam o orçamento a crescer e, principalmente, como é ano eleitoral, o Flamengo fez duas temporadas bizonhas, graças a Deus a gente tem uma final de Copa do Brasil aí agora, para tentar ficar menos vergonhoso o que foi a nossa gestão de futebol, só que aí o presidente Rodolfo Landim, em véspera de eleição, para tentar ficar vivo, para que ele tente ficar vivo, não é para eleger o Dunche, né? É porque o presidente Rodolfo Landim quer seguir no poder. O Dunche vai ser apenas um testa de ferro caso o Landim vença. Para vencer, os caras desesperaram e agrediram os cofres do Flamengo, comprando jogador à torta à direito, pagando à vista, coisa que o Flamengo sempre parcelava, botava ali e falava, olha, tem que ficar dentro desse nosso orçamento. Então, o Flamengo comprou jogador à vista, o Flamengo desesperou e saiu torrando dinheiro, não conseguiu vender bem, tá gastando esse dinheiro aí com o estádio e só que foi tudo junto, foi tudo ao mesmo tempo, foi tudo colocado de uma forma irresponsável. A gente vai bater aqui eternamente, bicho. Eu prefiro não ganhar título nenhum. Eu sei que o torcedor vai ficar puto comigo. Pode me xingar aqui nos comentários. Você pode ficar revoltado comigo, tá? Você enxerga futebol de um jeito, eu enxergo de outro, e não vou abrir mão de ser verdadeiro aqui e de dar minha opinião, doa em quem doer. Se você não gostar, paciência, beleza, mas eu vou falar mesmo assim, você pode discordar de mim, essa é a vantagem de uma democracia, essa é a vantagem do livre pensamento. Você pode discordar de mim totalmente, mas eu, Felipe, estou disposto a passar 2 temporadas, como foi 2023 e 2024, sem ganhar título, tá? Até a gente trocar de gestão, chegar a uma gestão profissional, eu estava disposto a isso, desde que você não arrebente o clube.
A gente não pode. O pior cenário para o torcedor do Flamengo não é ficar 2 temporadas sem ganhar título. O pior cenário para o torcedor do Flamengo é voltar a ser aquele Flamengo que não pagava conta. Bandeira de Melo conta que quando ele chegou no banco para acertar a dívida do Flamengo, ele foi escarneado, ele foi ofendido, ele foi bulinado, no sentido do bullying, não da pegação e do assédio. Ele sofreu bullying no banco, porque ele sentou, virou pro gerente e falou: oi, tudo bom? Eu sou o novo presidente do Flamengo, vim aqui acertar as dívidas, quero parcelar e vou pagar. O cara riu. Aí começou a chamar: vem cá, o Bandeira tá falando que vai pagar. Aqui, ó, ele tá dizendo que vai pagar as dívidas. Esse era o Flamengo, velho. O Flamengo era uma piada. E por ser uma piada, a gente não ficou 2 temporadas sem brigar por título. Por ser uma piada, a gente ficou 2 décadas brigando para não cair. Por ser uma piada, a gente brigava para não cair. Isso era vergonhoso. A gente comemorava como se fosse campeão do mundo, o Campeonato Carioca. Eu lembro de 2001 ter celebrado o gol do Pet como se eu tivesse sido campeão do mundo. Por quê? Porque a gente fez gestões tão bizonhas que aquilo ali bastava. Tá? Então, voltar atrás, retroceder jamais, nem pensar. E Felipe, só mais uma coisa aqui. O que é essa história de dívida líquida, dívida bruta? Vamos deixar bem claro. Digamos que o Flamengo deva, isso aqui é bom porque eu vou tentar botar no português, na matemática, né, na finança, que você entenda. Porque eu também não sou da área de finanças, também tenho dificuldades, mas obviamente fui estudar e trago para você mastigado, para que você entenda. Você tem uma dívida de R$1 bilhão, tá bom? Você tem essa dívida. Você olhou todas as suas contas e falou: caraca, eu tenho que pagar R$1 bilhão, tá? Essa é a dívida do Flamengo. 1 bilhão. Só que você tem no caixa 850. Você fala assim: cara, tô devendo 1 bilhão, mas tenho com as minhas receitas, tudo que vai entrar, etc., tem 850 milhões. Então, o que eu devo mesmo? Qual é a dívida líquida? O que é real aqui? É 150. Beleza? Ficou bem simples essa matemática, né? Isso é dívida líquida. Era mais ou menos o que o Flamengo devia. 150 milhões. 150 milhões, amigo, num desespero é uma venda de um jogador de 20 milhões, é um João Gomes. Não, num desespero você vende um abraço aqui, ó, zerado, não devo nada. Tá tudo lindo. Então, é uma dívida que não assusta. Quando o Flamengo sempre foi... A gente foi baixando a dívida ano após ano. Quando chegou essa dívida ali na casa de 150 milhas, a gente olhou e falou assim: opa, que beleza, zerou. Porque zerou, velho. Isso não é mais um problema. Isso aí é um acerto de ingresso, venda de ingresso, um sócio torcedor melhor, uma coisinha, em um ano você ajusta e quita esse valor. Ou uma venda apenas, tá ligado? Uma boa venda, você paga isso aí, velho. E paciência, vendeu um abraço, tava quitado. Quando você vai a uma dívida de 562 milhões líquida, bicho, é você... O que a gente tá falando? Você tá falando que você tá olhando para aquela tua dívida, né? Você tá olhando pro teu caixa e a tua dívida agora é de 1,5 bilhão. Então, assim, puta, minha dívida é de 1,5 bilhão. Você olha pro teu caixa, tá entrando 950 milhões. Você fala assim: caraca, agora eu preciso juntar aqui mais 550, 562, né? Eu fiz ali valores arredondados para você entender. Se ligou? É uma crise, sim. Por mais que tentem fingir para você que não, tentem dizer que está tudo sob controle, não está sob controle. O Flamengo perdeu a mão, o Flamengo errou na gestão financeira e era a coisa que mais a gente podia falar que o Landim e a sua gestão tinham de qualidade. Porque, de fato, eles tinham. Chegou uma época que o presidente Rodolfo Landim vendeu o Gerson para não ficar no buraco. E a gente concordou. A gente concordou com a venda do Gerson. A gente ficou chateado, ficou triste, todo mundo amava o Gerson, mas a gente não quer voltar a essa época de dívida de bilhão. A gente não quer voltar a isso. E chegar a meio bilhão me assustou, me deixou muito preocupado. É um problema, sim. É uma tragédia financeira, sim, e que a próxima gestão vai ter que lidar com ela com muita seriedade. O Flamengo pode tudo, menos voltar à época de vacas magras. Isso o torcedor não vai aceitar, o torcedor não vai entender. Uma empresa que chegou a bater bilhões, que chegou a zerar praticamente a dívida, por causa de ego, por causa de necessidade de manutenção de poder, por causa de vontade de se manter, se perpetuar como comandante do Flamengo, você sai torrando dinheiro à torto e à direito, desculpa, isso é um erro de gestão, ponto. Se a tua dívida aumenta, se a dívida de uma empresa aumenta em 400 milhões, alguém perde a cabeça, alguém roda. Se uma empresa séria tem um aumento de dívida de 400 milhões de reais, alguém é mandado embora. Mas
Na gestão do Landim, não. Afinal de contas, ele disse que o Braz poderia fazer o que quisesse. Se o Flamengo fosse rebaixar de novo, caísse para a Série D, o Braz seguiria com ele no comando do futebol. Então, esse tipo de gestão, eu duvido que o Landim fizesse na empresa dele. Mas no Flamengo ele faz e quer se perpetuar no poder. Manda esse vídeo para mais pessoas, as pessoas precisam entender o que é essa dívida, qual o tamanho desse rombo, para que não fique parecendo que não, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Não está tudo tranquilo. Manda para mais pessoas e se você não conhecia o canal do Felipe Fontoura, se inscreve aí e aproveita para curtir esse vídeo, porque ajuda bastante a gente. Valeu? Hasta la próxima, bebês, porque eu fui e tchau. Uma vez Flamengo, uma vez Flamengo.